E aí, bora dar uma olhada de perto no relatório mais recente do PMLL11, o Fundo de Shoppings Pátria Malls. E olha, esse aqui é especial, viu? É o primeiro que mostra o fundo com a nova gestão do Pátria Real Estate no comando. A grande questão é, o que será que mudou? Vamos mergulhar nos números para entender a real saúde e para onde o fundo está indo agora. Para a gente fazer um check-up completo do fundo, a gente vai seguir esse roteiro aqui, com 6 pontos principais. A gente começa com os dividendos, que é o dinheiro que cai na conta, né? Depois, a gente passa pelo valuation, para ver se o preço da cota está justo. Em seguida, vamos investigar a performance real dos shoppings, olhar os resultados financeiros, a dívida e, no fim, a gente junta tudo numa análise final. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo que todo mundo quer saber. Talvez o ponto mais esperado por quem investe pensando em renda, os dividendos. Afinal, quanto o fundo pagou nesse último mês? Vamos direto ao número. O fundo pagou 86 centavos por cota. Esse valor é referente ao resultado de julho e foi pago em agosto. É um número bem sólido, mas a história de verdade está na consistência. Como é que ele se compara com os meses anteriores? E aqui a gente já vê uma coisa bem interessante, estabilidade. Depois de pagar 85 centavos em maio, o fundo se firmou nos 86 centavos em junho e de novo em julho. Isso é um ótimo sinal. Mostra uma política de distribuição bem previsível da nova gestão, que é exatamente o que quem investe para renda gosta de ver. Um dividendo de 86 centavos é bom, mas quão bom ele é de verdade? Para saber isso, a gente precisa colocar esse número em perspectiva. E é aqui que entra o valuation, para a gente entender se, pelo preço atual, a cota do PMLL11 está atrativa ou não. Primeiro, o Dividend Yield, ou DY. Falando de um jeito bem simples, ele mostra qual retorno em porcentagem que os dividendos dão em relação ao preço que se paga pela cota. É tipo o salário que o fundo paga ao investidor. E o resultado é esse aqui, 10,6% ao ano, considerando o preço da cota lá em julho. É um yield bem interessante, hein? Especialmente para um fundo de shoppings com ativos de alta qualidade como esse. A outra métrica que a gente não pode deixar de olhar é o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. Basicamente, ela compara o preço da cota lá na bolsa com o valor oficial, o valor contábil dos ativos do fundo. Se esse número for menor que 1, quer dizer que o mercado está vendendo o fundo por menos do que ele vale no papel. E no final de julho, o P sobre VP do fundo estava em 0,80. Traduzindo, o mercado estava negociando as cotas com desconto de 20% em relação ao seu valor patrimonial. Para quem acredita na qualidade dos ativos do fundo, um número como esse pode ser um sinal de oportunidade. Ok, já vimos o dividendo e o preço. Mas de onde vem essa grana toda? Agora a gente vai para o chão de fábrica, para a operação real dos shoppings. Vamos ver se eles estão realmente mandando bem. E aqui está o raio-x da saúde operacional dos shoppings. Os sinais são muito bons. A ocupação está lá em cima, em 96,7%. E a inadimplência está sob controle. Mas olha só que legal esses dois dados. O fluxo de veículos aumentou 16% em um ano. E o NOI, que é basicamente o lucro operacional dos imóveis, cresceu quase 4% por metro quadrado. Isso quer dizer shoppings mais cheios e gerando mais dinheiro. E isso aqui mostra a inteligência da gestão dos aluguéis. Enquanto as vendas nas mesmas lojas cresceram 1,3% em junho, que é um crescimento modesto, o aluguel nessas mesmas lojas subiu bem mais, 7,4%. Isso mostra uma gestão muito ativa e eficiente na hora de reajustar e renovar os contratos, o que no fim das contas gera mais receita para o fundo. A gente viu que os shoppings estão gerando mais receita, mas como é que isso aparece nas contas do fundo? Vamos comparar agora o resultado que o fundo realmente gerou com o valor que ele decidiu distribuir aos cotistas. E aqui tem um ponto bem curioso. Em julho, o fundo gerou 80 centavos por cota, mas distribuiu 86. Ué, distribuiu mais do que gerou? Sim. E isso não é um problema, é uma estratégia. Para manter o dividendo estável e robusto, a gestão usou 6 centavinhos que estavam guardados nas reservas de meses anteriores. E aqui a gente vê exatamente o efeito disso. A reserva, que funciona como um colchão financeiro, diminui um pouquinho, de 48 centavos por cota em maio para 42 centavos em julho. É uma gestão bem prudente, que usa essa reserva para suavizar as distribuições e evitar aquelas oscilações que ninguém gosta. Bom, já que a gente falou de reservas e colchão financeiro, isso nos leva para um ponto ainda mais importante: a saúde financeira geral do fundo. Uma das melhores maneiras de medir isso é olhando o tamanho da dívida.
Vamos ver como o PMLL11 está nesse quesito. E a situação da dívida do fundo é bem confortável, viu? A dívida, que vem dos CRIs, representa menos de 10% do capital total. Isso significa que mais de 90% do fundo é capital próprio, o que dá uma segurança e uma solidez financeira muito grande. E aqui a gente consegue ter uma noção exata do tamanho das coisas. A gente está falando de um portfólio com mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em imóveis e um patrimônio líquido que passa de 1 bilhão e 700 milhões. Perto disso tudo, a dívida de quase 170 milhões fica bem tranquila dentro dessa estrutura gigante. Chegamos então na nossa análise final. É hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça: dividendos, valuation, operação, dívida. O que tudo isso nos diz? E, talvez o mais importante, qual é a visão da nova gestão para o futuro do fundo? A mensagem da nova gestão é bem clara: continuidade. Eles prometem focar em crescimento que se sustenta a longo prazo e manter a dívida baixa. Isso confirma a estratégia que a gente acabou de ver nos números. É basicamente um recado de em time que está ganhando não se mexe, o que traz bastante estabilidade. Então, para resumir nossa análise, do lado positivo, o que a gente tem? Dividendos estáveis, shoppings quase lotados, um crescimento muito forte no valor dos aluguéis e dívida baixa e controlada. E nos pontos de atenção? O crescimento das vendas dos lojistas foi mais tímido e é sempre bom ficar de olho no uso das reservas para garantir que o dividendo continue sustentável no futuro. E a gente encerra com uma pergunta para reflexão. Com uma nova gestão de peso no comando, com indicadores operacionais e financeiros bem sólidos e sendo negociado com um desconto relevante no mercado, será que o PMLL11 não está se preparando para um novo ciclo de crescimento e valorização? Os dados desse relatório com certeza dão bons argumentos para a gente pensar nisso.